Olá, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que hora tá te encontrando essa gravação, mas vou te cumprimentando aí, né? Desejando que esteja tudo bem com vocês. Mandando um abraço aí do professor, ok? Turminha aí do nono ano, nós temos uma aula aqui especial para vocês, ok? Então vamos lá? Vamos lá, né? Vamos trabalhar porque a pandemia não vai acabar agora, né? Mas a gente precisa estudar, ok? Então vamos lá, turma do nono ano, vamos seguindo aqui. Beleza, vamos falar da terceira revolução industrial. Deixa eu colocar aqui, né? O marca-texto aqui para me ajudar, ok? Terceira revolução industrial. Nós já falamos, gente, da primeira revolução industrial, já falamos da segunda revolução industrial e agora a gente vai falar da terceira, ok? Vamos lá. A maior integração, ou seja, uma maior integração, isso que eu vou marcar, né? Maior integração entre ciência e tecnologia e indústria, né? Olha aí, o que que ele... Vou deixar marcado aqui, na volta a gente trata, resolve isso aqui, né? Associado ao desenvolvimento da eletrônica, da informática, eu vou marcar aqui também a eletrônica, né? Informática, das telecomunicações, né? E da biotecnologia, né? Possibilitou a introdução de novas técnicas de produção, configurando uma nova fase do capitalismo conhecido como a terceira revolução industrial ou revolução, olha aqui, também vou marcar o nome dessa revolução. Revolução técnico-científica, com as seguintes características. Mas antes de a gente ir para as características, bora explicar aqui para vocês, né? Nesse momento, houve uma integração. Por que a gente diz que houve uma integração? Porque na primeira e na segunda revolução industrial já existiam algumas dessas características, mas elas não estavam integradas. Você quer ver aqui uma delas? Por exemplo, na primeira revolução industrial, existia tecnologia, gente? É lógico que sim, né? É lógico que existia tecnologia. Por quê? Inclusive eu já falei, não sei se para a turma de vocês, mas eu já falei em outras turmas o quê? Um celular e uma enxada. Qual desses dois tem tecnologia aplicada? Aí a maioria da turma diz, celular, professor. Pois é, mas na verdade o celular tem mais tecnologia aplicada. Mas os dois têm tecnologia aplicada, né? Eles são instrumentos, eles são concebidos a partir de estudos. Mas é enxada. Sim, alguém houve um processo de desenvolvimento para que o aço chegasse àquela resistência, a que fosse usado um cabo, então aquilo é uma tecnologia. A enxada, o machado, né? São tecnologias? São. O celular, o GPS, um notebook, são tecnologias? Também são. A diferença é que eles são, vamos dizer assim, tecnologias mais avançadas. Então, na primeira revolução industrial existia tecnologia? Sim. Na segunda revolução industrial existia? Sim. Inferior à nossa? Com certeza, mas existia tecnologia. Tecnologia e indústria, né? Ou seja, os instrumentos aplicados à indústria, o desenvolvimento da eletrônica na primeira revolução industrial. Existia eletrônica, na primeira revolução industrial existia a eletrônica, gente? Não existia. Mas na segunda existiu a eletrônica. Da informática, das telecomunicações, da biotecnologia. Então, informática já existia na primeira revolução industrial? Não. Na segunda revolução industrial já existia? Estava chegando lá, mas não. Na terceira revolução industrial, telecomunicações existia na primeira revolução industrial? Sim, né? O telefone, o telégrafo já existiam. Na segunda revolução industrial? Sim. E na nossa? Na nossa, ela é concebida em cima das telecomunicações, né? O celular, o computador, né? Tudo isso. E agora a biotecnologia. Olha aqui, a biotecnologia. Deixa eu marcar aqui com mais força ainda, né? A biotecnologia. Por que eu marco com mais força, gente?
Porque a biotecnologia, que vocês estão vendo aqui marcado, é o quê? É a utilização, né, dos seres vivos, dos seres biológicos, da biologia, né, dos micróbios, das células, para transformar o planeta, para transformar o planeta e criar novos produtos. Você quer exemplo disso aí? O grande exemplo é na agricultura, né? Onde, por exemplo, já existe, né, as chamadas, né, os contra as pragas, existem remédios contra as pragas que são concebidos a partir de uso de bactérias, de fungos, etc. Então, isso aí é o uso da biotecnologia, coisa que não existia nem na primeira, nem na segunda revolução industrial. Somente na terceira revolução industrial que passou a ser usado, né? Aí aqui, terceira revolução industrial, revolução técnico-científica. Por quê? Que ela é uma revolução técnico-científica? Porque é uma indústria que depende dos conhecimentos científicos, né? Olha aqui, ó, dos conhecimentos científicos e da técnica aplicada, né? A técnica aplicada pode ser várias, né? Como eu disse para vocês, do machado, aqui nós já não estamos mais tratando da técnica, por exemplo, da tecnologia do machado, mas existem várias tecnologias que são aplicadas na indústria, inclusive as biológicas, né? Ou seja, vários instrumentos agora estão a favor da indústria e amplamente utilizados, ok? Então vamos lá, agora vamos ver as características, né? As características dessa terceira revolução industrial. Ok, vamos lá. Crescente importância da tecnologia avançada ou de ponta no processo industrial, com o uso de, olha aqui, ó, deixa eu marcar para vocês aqui, ó, circuitos eletrônicos, computadores, né, softwares e internet. Aí eu pergunto mais uma vez para vocês. Circuitos eletrônicos existia na primeira revolução industrial, lá na locomotiva, né? No TA, né? No TA mecânico, existia circuito? Lógico que não. Na segunda revolução industrial, existia? Também não. Então ele é uma característica própria da terceira revolução industrial, ok? Agora os softwares, né? Deixa eu voltar aqui para você ver. Software. Quando eu estou falando de software, eu estou falando de quê, gente? Hein? De que eu estou falando quando eu estou falando de software? Eu estou falando de programas, né? Por exemplo, esse programa que eu estou usando aqui para dar aula para vocês, o PowerPoint, ele é um software. O computador, não, o monitor que eu estou usando aqui para ter um retorno, né? Que eu estou usando aqui o notebook, estou usando o monitor para me ter o retorno do programa que eu estou usando. Então, o monitor é um hardware, o programa é um software, né? Então, hoje em dia a gente tem o uso do software. O hardware, ele já existia? Já existia, tá entendendo? Mas não diretamente voltado para o computador, porque na verdade o hardware ele é uma ferramenta. Então, as ferramentas já existiam, o software não existia, ele foi concebido e passou a ser amplamente utilizado a partir da terceira revolução industrial. Internet. E a internet, o caso da internet aqui, né? Inclusive agora, né, nós estamos tendo aula dependendo da internet, né? Tem que ter a internet para acessar a plataforma, tem que ter internet para o professorzinho velho, né, igual eu, postar aula, né? Pesquisar material para aula, tem que ter. Então, sem internet não tem aula. Aí eu pergunto para vocês, na primeira revolução industrial tinha internet? Não tinha nem computador, como é que ia ter internet? E na segunda revolução industrial, gente, tinha internet? O Henry Ford, né? Lá ele entrava na internet para ver os novos modelos de automóvel. Nem pensar, né? Não existia, gente. Naquela época era telégrafo e telefone, no máximo. E não era para todo mundo não, né? Por Ford tinha, mas por funcionário dele não tinha não. Ok? Então vamos seguindo aqui. Jornada de trabalho, olha só a inovação aqui, né?
entre 6 e 10 horas, né? Não sei se vocês lembram, mas lá na primeira Revolução Industrial, existia gente que trabalhava até 16 horas, né? Ou seja, o cara vivia para trabalhar, não trabalhava para viver bem, não. Ele vivia para trabalhar, né? Entre 6 e 10 horas diárias, com exigências de profissionais mais qualificados, olha aqui, qualificados, né? Deixa eu marcar aqui. Tá meio tosco, mas você está entendendo que eu estou frisando aqui, né? E visão abrangente da empresa dos processos de produção. Gente, profissionais qualificados. Primeiro, vocês estão na escola para quê? Vocês estão na escola para aprender, para vocês se incluírem na sociedade, mas também para vocês serem qualificados, qualificados como cidadãos e qualificados como operários. Então, vocês saem para quê? Para quando vocês saírem da escola, vocês terem a capacidade, né, de trabalhar com alguma coisa, né? Porque eu tenho certeza que vocês vão querer trabalhar, né? Vão querer ter o dinheirinho de vocês, né? Os meninos para sair com a namorada, as meninas para comprar, né, shortinho, a blusinha e etc, né? Então, vocês estão buscando qualificação. Por quê? Porque nesse momento nosso de industrialização, o trabalhador ele tem que ser qualificado. Se não tiver qualificação, infelizmente, o destino dele não vai ser dos melhores, né? Com todo respeito ao gari, mas você vê que até os garis, que é uma profissão que é digna de todo respeito, mas que pouca gente quer trabalhar, mas o gari hoje em dia ele tem que ter pelo menos o fundamental. Então, se você não tiver pelo menos o fundamental completo, você vai ter dificuldade para trabalhar com qualquer coisa. Na verdade, daqui a pouco nem o médio, né? Então, é qualificação. Ok? Então, vamos lá. Capitalismo informacional, né? Deixa eu marcar aqui informacional também. Olha aqui. Informacional, no qual a informação e o conhecimento são utilizados para reduzir custos operacionais, valorizar as mercadorias e os serviços das empresas e ampliar vendas. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a informação, nesse momento aqui que a gente está, que é a terceira revolução industrial, que até que provem o contrário, é nela que nós estamos. Nessa revolução aqui, você tem que ter informação. Informação, eu vou assistir o jornal. Não, não é bem assim, não. Você tem que ter informação, você tem que ter conhecimento, né? Isso envolve leitura, isso envolve assistir jornal também, isso envolve estudo. Então, se você não tem informação, se você não tem conhecimento, você está fadado a ser excluído, né? Gente que tem conhecimento está excluído, imagina nós se não buscarmos, né? Então, por quê? Aí a justifica ele dá aqui, para reduzir custos, né? Ou seja, para uma empresa é mais interessante ter um funcionário que tenha conhecimento, que tenha capacidade. Para quê? Porque ele não vai precisar gastar com esse funcionário em treinamento, porque ele já está treinado, ele já veio pronto, né? E que mais? Reduzir custos operacionais, valorizar as mercadorias, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você quer trabalhar em determinada empresa, né? A empresa ela trabalha com uma transportadora, pronto. E você não tem um curso de logística e eles estão precisando de alguém que tenha um curso de logística. O quê? Para que as coisas, para que a mercadoria chegue mais rápido, para que a mercadoria não seja trocada no caminho, não seja trocada no depósito. Então, se existem esses profissionais na empresa, o que vai acontecer? Os serviços da empresas vão o quê? Vão ser valorizados, ou seja, essa empresa ela vai ser mais valorizada no mercado, como também ela vai poder prestar mais serviços. Quanto mais pessoas habilitadas, melhor a qualidade do serviço, ou seja, do produto, e também mais ela vai crescer no mercado, não é isso? Não é o que infelizmente acontece nos Correios, né? Infelizmente a gente está vivendo até o momento da greve aí, onde infelizmente não existe o investimento no funcionário e termina que empresas como os Correios estão fadados à privatização. Por quê?
Porque não existe o investimento no funcionário. O funcionário que provavelmente passou no concurso há alguns anos atrás, ele não está mais com as habilitações para trabalhar no mercado, e o correio, ao disputar com outras empresas, por exemplo, com a transportadora, né, ele vai perder de goleada. Por quê? Porque o funcionário não está tão preparado quanto por exemplo, um funcionário da FedEx, né, que é uma empresa que faz esse mesmo trabalho do SEDEX, né? A logística é melhor, porque os funcionários são melhor. Então, quem vai tomar de conta do mercado é quem está mais preparado, e quem está mais preparado é quem tem o funcionário e o conhecimento dentro de sua empresa. Ok? Então, vamos passando aqui, né, gente? Nós já estamos aí com 15 minutos, gente. Passou ligeiro, né? É porque tá bom, né? Pelo menos para mim. Eu não sei para vocês aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Os vários capitalismos. Gente, a gente está falando aí de um momento do capitalismo que é o que a gente se encontra agora. Então eu resolvi trazer aqui para vocês, né, uma revisão aqui dos capitalismos para você não ficar rodado. Vamos lá? Então vamos ver os vários capitalismos até chegar aqui. Capitalismo comercial consistia basicamente na formação de uma economia centrada em quê? Trocas comerciais, né? Presença do quê? Do mercantilismo e da manufatura. A manufatura vocês lembram porque nós falamos sobre isso. A manufatura é o trabalho que já está dizendo, de manual, né? Ela é basicamente feita com as mãos. Ah, usa algum instrumento? Sim, usa. Mas basicamente ela é feita com as mãos. É a manufatura. Usa alguns instrumentos, alguns equipamentos, mas ela é basicamente feita com as mãos. Então, manufatura você já sabe, está relacionada ao trabalho feito com as mãos. E o outro, a presença do mercantilismo. O que é esse mercantilismo? Que bicho é esse, né? Você está perguntando, mas porque você não prestou atenção lá atrás. Mercantilismo está ligado às grandes navegações, né? E as grandes navegações, como é que funcionava? Eles, por exemplo, chegavam aqui no nativo brasileiro, eles traziam o produto industrializado de lá e levavam para o Brasil, levava o açúcar, né? Que era feito da cana-de-açúcar, um produto que não tinha na Europa, eles levavam, e o produto que não tinha aqui, que era industrializado, eles deixavam aqui, né? Óbvio, com supervalorização, né? Ou seja, eles traziam um produto que não valia tanto na Europa, mas aqui eles vendiam carérrimo e saía com o navio abarrotado desse produto, dos produtos aqui tropicais, ok? Gente, tá dando para entender, né? Se não, você vai no YouTube aí, volta aí e vê a explicação novamente, tá bom? Capitalismo industrial, né? A economia passou a ser centrada na produção, olha aqui, a diferença aqui, ó. Maquinofaturada. Olha a diferença. Deixa eu mudar aqui para me mostrar para vocês aqui. Olha a diferença aqui, ó. Opa, aqui, vixe, aí era para outro um. Aqui para esse aqui. Deixa eu pegar o outro aqui, opções de ponteiro. Então, olha aqui. Manufatura, maquinofatura. Qual é a diferença desses dois? Aqui no comercial, as coisas eram feitas basicamente com as mãos. Aqui não. Aqui usava a mão, usava, mas eram feitas por máquinas. O tecido, ele é feito por um TA mecânico, né? O sapato é uma máquina de costurar, e várias máquinas faziam o solado, faziam o cadastro, cozia o couro, né? Costurava o couro e fazia o sapato. Então era uma produção maquinofaturada ou industrializada. Qual é a diferença da manufatura para a indústria? É que na indústria é maquinofaturada e na manufatura é artesanal, é feito com as mãos, ok? Assim, aos poucos, a maior parte dos trabalhadores deslocou-se para o setor secundário da economia. Isso aqui, a maioria tem que lembrar, mas se não lembrar, eu vou falar aqui também. O setor secundário da economia e o ritmo das produções de mercadorias ditava a velocidade do crescimento econômico, né? Então, primeiro, setor secundário da economia. Qual é o setor primário da economia?
é a agricultura, a pecuária e o extrativismo, né? O setor secundário da economia é a indústria. Então, a economia ficou baseada aqui na indústria. Toda a concentração econômica vinha da indústria. Ah, eles vendiam esse produto? Vendiam. Ah, precisava da matéria-prima no primário? Sim. Precisava vender no setor terciário? Sim, precisava. Mas o grande investimento estava focado no setor secundário, que é o setor das indústrias. E o ritmo da produção das mercadorias ditava a velocidade. Então, quanto mais se produzia, né? Quanto mais se produzia mercadorias, né? Mais a economia o quê? Crescia, né? Ok? Beleza, pois vamos seguindo aqui. Capitalismo financeiro, né? A economia deixou de estar centrada no poder das indústrias, então aqui, ó, já saiu, né? Saiu aqui do secundário, né? E passou a estar focado no poderio financeiro das empresas, né? Ok? Isso ocorreu porque houve o que se chamou de fusão do capital bancário com o capital industrial. O que é uma fusão, gente? Você pega dois metais, pega ouro e pega prata, derrete os dois, e os dois metais entram em contato e viram um metal só lá, enquanto eles estão em líquido. Quando eles derreterem, eles entraram em fusão. Mas quando eles se misturaram, aí tem uma liga, tem uma fusão, uma liga formada pela fusão. Então é a mesma coisa, vamos dizer que pegou aí os bancos, pegou as indústrias, derreteu os dois e se tornou numa coisa só. A principal consequência foi a formação e a consolidação das chamadas transnacionais, né? Que inclusive nós já falamos aqui, né? Então foi nesse momento do capitalismo financeiro que surgiu as primeiras transnacionais, também conhecidas como multinacionais, são dois nomes para a mesma coisa, né? Ou empresas globais, né? Quais são as empresas globais, as transnacionais ou multinacionais bastante conhecidas hoje? LG, Samsung, Hyundai, Volkswagen, né? Motorola, etc, etc. Nós temos aí em várias áreas. McDonald's, né? Na prestação de serviço de alimento, Subway, né? Você conhece vários deles, você consome vários deles. Mas se você não sabia, agora você está sabendo que são transnacionais, multinacionais ou empresas globais. Ok, vamos seguindo. Se não entendeu, volta aí, está à disposição. E agora, capitalismo informacional, que é o que a gente vive hoje, né? Muitos teóricos argumentam que o capital informacional foi apenas um meio criado para legitimar e propiciar a expansão do capital financeiro, né? Isso aqui é uma teoria, né, gente? De que seja só uma justificativa, que na verdade o que ele diz aqui, o que nós estamos dizendo aqui, é que nós ainda estamos no capital financeiro, mas tenha criado uma desculpa para mudar de nome. Mas na verdade, gente, o capitalismo informacional ele existe mesmo. Porque o financeiro ele já existe há muito tempo, né? E ele já mudou bastante. Então a gente já pode chamar de informacional. Por quê? Porque nada disso, as transnacionais, as multinacionais, as empresas globais, elas não conseguem funcionar, elas não conseguem fazer o seu trabalho. Deixa eu mudar para cá para me olhar para sua cara. Elas não conseguem fazer seu trabalho sem os meios de comunicação e os meios de transporte que hoje nós temos. Ou seja, internet, aviões super rápidos, né? Cada vez uma ligação maior entre as cidades e os países e os estados, né? Então, tudo isso desenvolveu de 30, 40 anos para cá, né? Então, é uma coisa recente. Então, por isso que nós chamamos de capitalismo informacional, porque é um novo momento. Agora, depois da pandemia, nem se fala, né? Muito mudou, a educação mudou. Nós estamos vendo aí que nós estamos aqui dando aula numa plataforma, né? Na verdade, eu estou no YouTube, mas esse vídeo ele vai ser postado numa plataforma, né? Onde alguém que está passando pelo YouTube assiste, mas os meus educandos estão usando, né, a plataforma para acessar isso aqui. Então, isso é informação, isso é um processo informacional. Então, isso é um novo momento.
novo momento que já acontece há 30, 40 anos, mas que agora terminou de se consolidar, ok? Então vamos voltar para o nosso slidezinho aqui, né? Ok. A dinâmica da terceira revolução industrial não afeta somente as empresas. Primeiro eu vou deixar bem aqui marcado dinâmica, né? Você pode não entender como se aplica essa palavra, né? Então não é aplicado somente às empresas, mas todo espaço geográfico. Ou seja, hoje em dia esse processo, como eu estava falando, inclusive de plataforma, de pandemia, que na verdade esse processo ele não envolve mais só as empresas, né? Não é só as empresas que estão envolvidas nesse capitalismo informacional. Todo espaço geográfico foi transformado, ou seja, por quê? Por exemplo, antes desse processo, eu, por exemplo, fazer um negócio com um cara da China, né? Pronto. Eu comprar produtos chineses, né? Eu não teria como comprar produtos chineses há 20, 30 anos atrás, né? Mas hoje em dia eu posso comprar. Eu entro no site, faço a compra, lá eles recebem minha compra, embala meu produto, envia para mim e daqui uns dias, né? Ele vem de avião, daqui uns dias eu estou recebendo esse produto, né? Um produto que eu podia comprar na loja, dá licença aí. Saúde para nós. Então, um produto que eu podia comprar na loja, eu compro numa loja chinesa, né, uma loja virtual, e eles entregam para mim. Então, tudo isso por causa dessa dinâmica que eu selecionei aqui, ó. Porque a dinâmica mudou. Quando eu falo em dinâmica, eu falo de quê, gente? Tudo que tem envolvido a palavra dinâmica, eu falo de movimento. Então, o movimento é diferente. Hoje em dia, nós nos movimentamos mais rápido, seja para nos transportar ou para comunicar. Vocês estão me vendo aqui como se eu estivesse na frente de vocês, mas eu não estou na frente de vocês. Eu estou no YouTube, né? Então a dinâmica é diferente. Isso há 20, 30 anos atrás não aconteceria, não é isso? Então as empresas sofreram isso, mas o espaço geográfico também. A ciência, a tecnologia e a informação constituem base atual da vida em sociedade. Então a ciência, as tecnologias, na verdade, né? E a informação, né? Ó, elas são base para a vida em sociedade. Você está duvidando? Eu vou comprovar para você aqui. Vamos lá. A tecnologia. Onde é que está a tecnologia, gente? Aqui. A tecnologia na minha vida atual aqui, olha. Vamos voltar aqui, olha. Aqui. Espaço, né? Dinâmica, então. A ciência. Onde é que ela está presente? Houve ou não houve um estudo para que eu chegasse a usar esse notebook, né? Houve ou não houve estudo? Houve o estudo, então a ciência foi aplicada. Para que nós estejamos aqui, né, fazendo essa aula remota, nós não precisamos de tecnologia? Precisamos. Você está usando o celular, você está usando o notebook, eu estou usando o meu notebook e um monitor aqui para poder dar aula para você. E a informação, olha aqui a informação. Ela foi necessária? Com certeza. Por quê? Porque de alguma forma nós nos comunicamos, para que estivéssemos aqui. Usamos o celular, você recebeu um e-mail, você recebeu um comunicado, né? Para que isso acontecesse. A Secretaria de Educação desenvolveu toda uma comunicação também com os professores e com educandos também para que nós estivéssemos aqui nesse momento. Isso é só um exemplo, né? E dessa forma, os espaços geográficos tornou-se um meio o quê? Técnico, científico e informacional. Olha aí, ó. Por quê? Técnico, científico e informacional. Porque é uma fusão da tecnologia, né? Usando, por exemplo, o celular, usando, por exemplo, um notebook. Científico, porque alguém tem que estudar para desenvolver esses instrumentos, essa tecnologia. E informacional, por quê? Porque são meios de comunicação, né? Nós dependemos do meio de comunicação. A internet é um meio de comunicação e o mais poderoso que nós temos atualmente. É constituído por paisagens onde cada vez mais aparecem elementos como o que tem presente hoje na nossa vida, gente?
antenas de satélite, né? Provavelmente, se você não tem uma antena de satélite, mas você tem um roteador igual eu tô olhando para um aqui, com as anteninhas para cima, né? Telefonia de celular, aqui em Imperatriz, por exemplo, perto da nossa escola mesmo, nós temos temos duas antenas de celulares imensas, né? Que possibilita que o celular funcione. Redes elétricas, né? Ora, a Equatorial, aqui no Maranhão, né? A Equatorial tem a rede elétrica distribuindo cabo para todo lado. Cabos de fibra ótica, né? Ora, a Júpiter, que é a que eu uso aqui, né? Também tem, ela usa os postes da Equatorial, da CEMAR, para distribuir a fibra ótica dela aí para toda a cidade. Então, quando você olha para um poste desse, ele está levando eletricidade para a sua casa, mas ele também está levando informação através da fibra ótica, ok? Modernos sistemas de transportes, não tão modernos assim, né? Porque aqui em Imperatriz a gente só tem ônibus e ônibus capenga, né? Não são tão modernos assim, poderiam ser mais modernos, mas existem lugares no mundo onde é moderno, onde é usado um metrô que tem ar-condicionado, onde você fica sentado, onde você não espera tanto, onde você tem informação que esse metrô está chegando ou ele está partindo, né? Prédios inteligentes, né? Olha aqui os prédios inteligentes. O que são prédios inteligentes? São prédios onde tem placas de energia solar, onde vai economizar energia. São prédios onde as janelas são planejadas, os vãos são planejados para que a luz do sol entre e não se gaste tanta energia. Então, isso são prédios inteligentes, ok? Espero que você esteja entendendo. Se não estiver entendendo, volta aí. Ou então dá mais uma pesquisada na internet. Ó, gente, nós estamos com meia hora já de aula aqui, beleza? Parabéns aí para quem está dando conta de acompanhar. Não é fácil não, mas a gente tem que encarar, né? Do mesmo jeito que é difícil para vocês, para mim também está sendo. Minha água já acabou aqui, mas tudo bem. É importante deixar claro que o surgimento de uma etapa não implica na extinção das anteriores, ok? Então, o que quer dizer? Nós, no mundo, o mundo como um todo, nós já estamos na terceira revolução industrial, mas não quer dizer que todo mundo esteja assim. No Brasil mesmo, existem algumas indústrias que ainda estão na segunda revolução industrial. Na verdade, a grande maioria das indústrias brasileiras ainda estão na segunda revolução industrial, a grande maioria. Então, no Brasil, nós estamos ainda no processo. Nos Estados Unidos, na Europa, bom, esse processo já foi superado, né? Então, não houve ainda extinção das anteriores, né? Ainda está vivo, né? A primeira e a segunda revolução industrial ainda estão vivos e em execução em alguns países do mundo. Hoje é possível perceber vários elementos das fases anteriores presentes em várias sociedades. Gente, quais são, por exemplo, a presença desses elementos? Da máquina a vapor nós temos bem pouco, né? Nós temos pouquíssimas máquinas a vapor operando no planeta atualmente. Alguns países sim. Mas, por exemplo, motor a combustão, né? Motor a combustão é algo já ultrapassado, é coisa da segunda revolução industrial. Mas tem muito carro moderno aí que funciona com motor a combustão. Então, o motor a combustão é uma característica da segunda revolução industrial, mas está presente até hoje, né? Agora que a gente está vendo aí a Tesla e outros automóveis, né? Como o da Tesla, por exemplo, que são os carros elétricos, que já tem tudo a ver com o momento que vivemos agora, ok? Vamos seguindo aí, né, gente? Próximo. Beleza. Internacionalização e fragmentação da produção. Vamos lá, vamos lendo e vamos entendendo. A evolução dos meios de comunicação e transporte favoreceu a busca por menores custos. Olha aqui o que eles estão atrás, ó. Menores custos e maiores o quê? Lucros, permitindo às empresas fragmentar as etapas de produção e montagem de seus produtos. Ou seja, existe uma fragmentação, né, das etapas de produção e montagem. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui para vocês. Com isso, os componentes e partes de um mesmo bem, componentes e partes de um mesmo bem, ou seja, um mesmo produto, né,
passaram a ser fabricados em diferentes locais do planeta, seja por filiais, sejam por empresas parceiras. Vou já explicar aqui. Primeiro eu vou explicar aqui, vamos lá, menores custos. O que é menores custos? Menores custos é menor despesa. Por exemplo, se ele fabrica um tênis e esse tênis eles vendem por R$ 300. Esse tênis ele tem um custo, vamos dizer que eles gastam R$ 30 para fabricar esse mesmo tênis. Então, se eles puderem fabricar por R$ 15, eles vão buscar isso. Por quê? Porque eles querem mais o quê? Lucro. Eles vão ganhar o quê? R$ 15, né? A mais. Olha aqui, ó. R$ 15 a mais. É uma merreca, mas isso aí transformado em milhares e milhões é uma fortuna, né? Então, permitindo às empresas fragmentar. O que é fragmentar? É partir em várias partes, né? Etapas de produção e montagem. O que são etapas de produção? Um tênis, por exemplo, ele tem as etapas de produção. Quais são as etapas de produção? Costura, cadastro, o solado, não é isso? Tudo isso são as etapas. Montagem, por exemplo, montagem. Tem carro que não é fabricado no Brasil, ele só é montado no Brasil. Você quer exemplo? Os carros da Peugeot, eles são apenas montados no Brasil. Eles não são fabricados no Brasil. Os carros da Chery, que é uma empresa chinesa, eles só são montados no Brasil, eles não são fabricados no Brasil. Os carros da Hyundai, eles são só montados no Brasil, eles não são fabricados no Brasil. Então, existe carro, e os carros da Volkswagen, eles são fabricados no Brasil. Vem a tecnologia que eles fazem do motor, a lataria, e aqui mesmo eles montam. Ok? Vamos seguindo aqui. Diferentes locais do planeta, empresas parceiras, né? Sejam filiais. O que são as filiais, gente? Filiais, existe uma empresa, vamos dizer que eu sou dono da Volkswagen. A matriz da Volkswagen fica na Alemanha. As filiais dele ficam pelo mundo todo. Inclusive no Brasil tem uma filial ou mais filiais da Volkswagen, ok? E empresas parceiras, gente. Empresa parceira, por exemplo. A empresa parceira é aquela empresa que, por exemplo, eu fabrico um automóvel, né? Um Up da Volkswagen, né? A Volkswagen fabrica pneu, gente? Ela não fabrica pneu. Então, a empresa parceira que vai fabricar o pneu vai ser a Pirelli, vai ser a Goodyear, vai ser a Firestone e a Michelin. Vai ser uma empresa parceira que vai fabricar esse pneu para me completar o meu produto. Ok? Vamos para o próximo. Aí agora nós temos aqui um exemplo, né? Deixa eu mudar aqui para eu poder, né, acompanhar com você, né? Apontador laser. Ok. Vamos aqui. Origem dos componentes do caça sueco Gripen. O que é o caça sueco Gripen? O que é o caça sueco Gripen? O caça sueco Gripen é um novo avião de caça que o Brasil vai usar aí. Esses aviões eles custam centenas de milhares de reais. E o Brasil adquiriu, não sei com que dinheiro, mas adquiriu, né? A gente precisando de tanta coisa, eles estão comprando avião de guerra. Mas tudo bem, vamos lá. O caça multinacional. Como fica a divisão de fornecedores do Gripen prevista nos últimos modelos a serem entregues? Então, o avião, ele é sueco, ele é fabricado na Suécia, mas ele tem componentes. Olha aqui, por exemplo, sistema de busca e rastreio infravermelho. Olha, tá aqui, ó, localizado aqui no cockpit, né, do piloto. Ele é fabricado no Brasil. O que mais? O radar, ele é fabricado na Suécia e na Europa, né? Aqui, vou buscar. O motor azul, ele é fabricado em Israel. O motor ele é israelense, o avião é sueco. Vamos lá, mais outro aqui. Sistema de energia principal e de emergência. Olha aqui, ele é fabricado num fornecedor europeu que não é a Suécia. Deixa eu ver um aqui. A fuselagem, asas e trem de pouso. O trem de pouso é aquele rodinha dele, né? Vamos lá, ele é fabricado pelo Brasil, né? Provavelmente pela Embraer, pela própria Suécia, que é quem fabrica, e pelo África do Sul. Olha aqui, até a África do Sul entrou no jogo, ok? E agora o armamento, os mísseis, né? Os mísseis utilizados por ele são fornecidos pelo Brasil em verde, em azul por Israel, pela África do Sul, tá aqui também na mesma coloração, e
por um fornecedor europeu. Olha aí, ó. É o novo avião de caça brasileiro, mas ele é totalmente internacional, ok? Então vamos para o próximo. Deixa eu só mudar aqui. Opa. Ok. Um produto pode ter várias origens e nacionalidades. Vocês viram aí, né? Que ele tem várias origens e nacionalidades, né? Ou seja, pode ser sul-africano, pode ser israelense, mas o produto é um só, né? Desde a concepção, o que é a concepção, gente? Desde que ele é pensado. Esse avião, a concepção dele é de quem? É dos suecos, né? Da empresa sueca que o fabrica. Mas a produção dele envolveu, você viu ali, desde a África do Sul, Israel, Estados Unidos e até Brasil. Estratégia de marketing não se aplicaria a um avião, né? E sua comercialização, pode ser que um outro europeu, né? Um outro grupo europeu possa ter vendido para o Brasil, né? Mas provavelmente foi a própria Saab, que é a empresa que fabrica, inclusive, para quem não sabe, gente, essa empresa que fabrica os caças brasileiros é a mesma empresa que fabrica os caminhões da Volvo, né? Uma empresa aí que a maioria de vocês conhecem pelos caminhões. Isso possibilita as empresas chamadas a chamada localização flexível. O que é uma localização flexível? Ela não precisa estar em um determinado país. Ela pode estar em um país, mas ter seu produto vindo de vários países, ok? Assim, os custos da produção ou montagem de um bem aumentarem em determinado local. Assim, né, se acontecer um aumento, por exemplo, eles compram os radares da África do Sul ou de Israel. E lá, a África do Sul, Israel resolveu aumentar o preço. Aí eles vão em busca dos Estados Unidos, da Europa, de outro país e adquirem o mesmo produto e termina não sofrendo, né, com aquele inflacionamento do produto. Eles vão continuar vendendo o produto deles. Tá bom. Ele continua. Desculpa, gente. Eles continuam vendendo o produto deles no preço que eles querem e não vão ter o prejuízo, ok? Prejudicando os lucros e não prejudicam os lucros deles, que é o que toda empresa busca, é isso aqui, ó, gente. Lucro. Toda empresa vive para o lucro, para lucrar. Se não for por isso aqui, ó, a empresa não vive. As empresas, no geral, vivem por isso. A empresa pode transferir suas fábricas em busca de maiores vantagens em relação à mão de obra, como a gente disse desde o começo. A mão de obra, uma empresa americana, a GM Motors, a Chevrolet ou a Ford, lá a mão de obra é carérrima, né? Para vocês terem ideia, a média salarial de um americano é de 8, 9 mil dólares, a última vez que eu estudei a respeito. Aqui a média salarial nossa é de R$1.000, né? Então você vê que a diferença é grande, né? Então o que se paga para um funcionário americano é muito mais do que se paga para um funcionário brasileiro. Então para eles é mais interessante ter fábricas no Brasil para fabricar o carro barato e vender caro onde quer que seja. Matéria-prima, eu já falei para vocês a respeito disso aqui. Matéria-prima no Brasil é só o que tem, né? Minério de ferro sai de centenas de toneladas por dia do Brasil. Energia. No Brasil nós temos também uma matriz energética riquíssima. Temos corredeiras, temos rios, né? Temos o sol que falta torrar tudo, né? Energia solar, que não falta. Temos ventos, né, para energia eólica. Transportes, né? Ou seja, nós temos grandes portos, nós temos o Porto de Itaqui aqui no Maranhão, temos o Porto de Santos, entre outros, né? Impostos aqui. No Brasil, as empresas internacionais, elas não pagam imposto igual a gente paga, não. Porque um brasileiro, em média, ele paga 40% do que ele ganha em impostos. Uma empresa, uma multinacional, não paga isso, paga bem menos. No país deles, eles pagam bem mais. Então, é bem mais interessante ter uma fábrica no Brasil, né? Ok, fluxos e redes. A evolução dos meios de transporte, nós estamos falando aqui
de transportes e comunicação, né? Então, a evolução dos meios de transporte e comunicação proporcionou um aumento significativo do fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Ó, principalmente isso aqui, ó, informação e pessoas. Quando a gente fala de transporte, então você sabe que o transporte é para transportar pessoas e mercadorias. Quando você fala de comunicação, é para transportar, é para dar fluxo a capitais e informação, ok? Por quê? Porque o capital é dinheiro. E dinheiro hoje em dia você não precisa transportar ouro ou dinheiro, você faz uma transferência. A transferência você depende só do quê? Da comunicação, ok? Os fluxos ocorrem por meio de redes de transporte. Quais são as redes de transporte? Rodovias, né? São as estradas por onde correm a carros, motos. Ferrovias, que é onde passam os trens. Hidrovias, né? E aerovias, por onde circulam pessoas e mercadorias. Essas, como eu botei aqui, são transportadas, né? Pelos transportes, né? Gente, estamos aí com quase 50 minutos. Beleza, segura aí que tá acabando, viu? Então, rodovias, tal. E de comunicação. Então, o transporte ele acontece, gente, por esses meios. Rodovias, ferrovias, hidrovias e aerovias. Aerovias, para quem não sabe, gente, são as vias pelas quais os aviões percorrem. Aviões comerciais, eles têm vias definidas. Ele não sai voando por qualquer caminho, não. Ele vai sempre pelo mesmo caminho, sempre pela mesma coordenada. Não é que tem uma estrada no céu, mas ele sempre voa no mesmo sentido. E de comunicação. A comunicação, gente, como é que ela representa? Como é que ela se transporta? Através de linhas telefônicas, acesso à chamada internet, né? Antenas parabólicas, fios, cabos, satélites, por onde flui o quê? As informações, né? Inclusive a movimentação do capital. Eu falei, né, que hoje em dia você por exemplo, você tem dinheiro, você tem R$1 milhão e você quer ir para os Estados Unidos. Você não precisa botar numa mala e sair carregando esse dinheiro numa mala. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma transferência, bota num banco e onde você estiver no mundo você vai sacar, fazer compras, né? Cartãozinho internacional, você vai curtir adoidado, sem precisar estar carregando dinheiro, né? Ok. No Brasil ficou mais evidente, vamos para a leitura aqui, no Brasil ficou mais evidente a diferença no acesso à informação e transporte durante a pandemia. Ah, gente, ficou diferentíssimo, né? Você vê aí em relação à informação, né? Quem não tem condição, a maioria das pessoas não estão conseguindo estudar de forma remota. Por quê? Porque tem a internet fraca ou só tem a internet do celular, né? Na internet do celular é insuficiente, aí não dá para estudar. Ou então dá para assistir menos, não dá para assistir o YouTube. Ou então o celular ele não é tão novo, ele não está conseguindo acessar a plataforma. Licença aí, gente. Não está conseguindo acessar a plataforma. Então, essa diferença de acesso à informação está na cara, né? Ficou na cara durante a pandemia, né? Nós estamos vendo aí que o abismo é maior do que a gente imaginava, né? Em relação ao transporte, deu para perceber, gente, na pandemia, que existe pessoas que têm vantagem e outras que não têm vantagem? Com certeza. O que foi que a gente percebeu, gente? Que quem tem seu carrinho, sua motinha para andar sozinho, isolado, beleza. Mas quem não tem, para ir trabalhar, tem que entrar num ônibus lotado, né? Correndo o risco de pegar esse vírus, né? Então ficou na cara que as pessoas dependem muito do transporte e as pessoas menos favorecidas estão mais comprometidas. São menos favorecidas em relação à informação e ao transporte. Ok? Vamos adiantar, gente, para a gente terminar essa aula. Cidades globais. Aqui, gente. Cidades globais. Nas últimas décadas, um grupo de cidades, não são todas, ok? Aí, ó. Um grupo de cidades
desempenham importante função como centro articulador dos fluxos de capitais, a gente já falou, né, o que são esses fluxos, né, a circulação, né, de capitais, pessoas, mercadorias e informações. São as chamadas cidades globais. Tem cidades no mundo que conseguem, né, tem cidades no mundo que elas conseguem se destacar em relação às outras, né? Tem a cidadezinha pequenininha, mas tem outra bem grande que ela consegue ter desenvolver com mais qualidade informação, transporte, prestação de serviço e outra. As pequenininhas terminam o quê? Dependendo dela, né? Dependem dela para fazer tudo isso. Dessa grandona aqui, ok? Olha aqui, ó. Né? Várias cidadezinhas que dependem dessa grandona para fazer determinado serviço, né? Como foi dito aqui, em relação a capitais, circulação de pessoas, mercadorias e informação. Um grande exemplo é a Imperatriz, né? Que fornece esse serviço para toda a região aqui. Nós temos aí vários municípios, Senador La Rocque, João Lisboa, Montes Altos, Buritirana, todos esses municípios dependem de Imperatriz de alguma forma, ou seja na informação, seja na mercadoria, seja no fluxo, nos capitais, ok? Centros de comando do sistema capitalista, né? As cidades globais concentram redes de informação e de transporte, abrigam as sedes das maiores das empresas multinacionais e grandes investimentos. Imperatriz não é uma cidade global, mas ela é uma capital regional. Então nós temos aqui rede de informação, nós temos, para você ter ideia, a TV Mirante aqui em Imperatriz do Maranhão, ela transmite para quase uma centena de TVs, né? Para quase uma centena de municípios recebem um sinal da Mirante aqui de Imperatriz no Maranhão, de onde eu estou falando. Em relação a transporte, Imperatriz é importante? Sim. Por quê? Porque aqui em Imperatriz nós temos as redes, nós passamos aqui trem, né? Nós temos trem, nós temos rodovias, né? Como a BR-10, né? BR-010, entre outros, né? Mas Imperatriz não pode ser considerada uma cidade global. E em relação a multinacionais, nós temos a Suzano, né? A Suzano, que é uma empresa internacional e que está instalada em Imperatriz, né? Fornecendo emprego e serviços serviços indiretos para todos esses municípios aqui, ok? Para você ter ideia, tem fazendeiro aí de próximo de Araguaína que presta serviço, aluga a terra para ser plantada, né? Essa madeira, esse eucalipto que é transformado em papel na Suzano. Então você vê que existe uma rede aí, né? Vamos lá. Características das cidades globais. Quais são? Infraestrutura, o quê? Moderna. Aí a gente diz, mas no Brasil não tem infraestrutura moderna. Gente, São Paulo, por exemplo, tem uma infraestrutura moderna. São Paulo nós temos desde aquele veículos leves, né, que são uns ônibus imensos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, tem uns ônibus lá que eles ocupam, são quase 30 metros de comprimento, onde transporta muitas pessoas com relativo conforto. Lá tem o metrô, né, em São Paulo. Lá tem serviço de helicóptero para o empresário que não quer andar de táxi, ele tem dinheiro, ele pode alugar um helicóptero e rodar a cidade toda de helicóptero. Então, isso já tem uma determinada, não igual Nova York, mas tem uma infraestrutura sim, pelo menos superior a outras do mesmo país. Ou seja, São Paulo, a infraestrutura de São Paulo é superior a qualquer cidade do Brasil. Grande variedade de serviços, né? O que é a grande variedade de serviços, gente? Por exemplo, você precisa de um produto importado. Aqui em Imperatriz nós temos importado? Temos.
Mas em São Paulo, o produto importado que você pensar e que existe demanda para compra, vai ter em São Paulo. Tá entendendo? A peça de um carro importado, tem a peça de imediato lá. Aqui em Imperatriz, tem determinadas fábricas de veículos que aqui em Imperatriz, se o seu carro quebrar, se o seu carro for importado, você vai ter que esperar essa peça ser mandada de São Paulo para cá. São centros de produção, olha aqui, ó, vou marcar aqui para vocês. São centros de produção e o que? Difusão de informação, né? Concentrando empresas de comunicação, né? E empresas de telefonia, provedores e outros. O que eu quis dizer com isso aqui, gente? São Paulo, por exemplo. São Paulo é onde está, por exemplo, a sede da Globo, da Rede Globo de Televisão, é no Rio de Janeiro. Mas o escritório e o jornalismo quase todo da Globo fica em São Paulo. Por quê? Porque lá tem a tecnologia. Lá tem tudo para eles distribuir essa informação para o resto do Brasil. Ok? E agora, difusão. Difusão é difundir, é mandar para frente, né? Essa informação. Então lá eles tanto produzem quanto distribuem essa informação para todo o Brasil, né? As empresas de comunicação, para você ter ideia, em São Paulo nós temos a sede da Record, da SBT, né? A sede da Vivo, a sede da Oi, a sede da Claro, todas estão em São Paulo, né? Que são empresas de telefonia e provedores de internet também, que a maioria deles estão localizados aonde? Estão localizados em São Paulo, que é nossa capital global. Assim como Imperatriz também é uma capital regional. E, por exemplo, nós temos uma empresa aqui em Imperatriz que se chama Júpiter Internet, onde ela faz o serviço de fibra ótica. E eu tenho notícia que essa empresa ela vai até Paraupebas, né? Vai no Pará, parte do Tocantins, né? E aí, mundo afora, e a sede dela está aqui em Imperatriz. É um caso, não é um caso de uma cidade global, mas é um caso de uma capital regional igual a nossa. Beleza, gente? Estamos chegando a 1 hora de aula, mas está acabando. Tecnopolos, né? Os tecnopolos são lugares onde se concentram universidades e empresas que promovem pesquisa e desenvolvimento, ou seja, P&D, principalmente nas áreas da biotecnologia, informática, robótica, comunicação aeroespacial, concentrando mão de obra o que? Altamente qualificada. Não é qualquer um que trabalha para essas empresas. Como pesquisadores, né? Pesquisadores, professores universitários, não é professor de escola, né? Igual eu, e especialistas em diversas áreas. O mais conhecido tecnopolo do mundo é o Vale do Silício, que fica ali próximo à cidade de São Francisco, no estado americano da Califórnia. Alguns países emergentes, como é o caso nosso, né, nós somos país emergente, também apresentam tecnopolos. Quais são eles? Eu dei um exemplo aqui, Bangalore, na Índia, e São José do Rio, como é São José dos Campos, no Brasil, que é onde fica a sede da Embraer, ok? É um dos nossos tecnopolos. Nós temos também Campinas, né? Também é um dos nossos tecnopolos, ok? Vamos seguindo aqui, próximo. Aí tem aqui, ó, deixa eu mudar aqui a marcação aqui da minha canetinha. Aí nós temos aqui alguns dos principais, dos tecnopolos, ó. Nós temos aqui, ó, tecnopolos são esses pequenininhos aqui, ó. Aqui tem um tecnopolo, ó. São Paulo aqui na região, na Grande São Paulo, em São José dos Campos, ó, tem um tecnopolo. Bangalore que eu falei, ó, aqui, ó, um tecnopolo. Outros tecnopolos, ó, nós temos aqui na China, tecnopolo. Nos Estados Unidos nem se fala, na Europa, ó, cheio de tecnopolo, né, ó. Ó as pintazinhas vermelhinhas aqui, ó. Tecnopolo, tecnopolo, tecnopolo aqui no São Francisco, que é
Aqui, ó. Aqui é a região de Pequim também Tecnopolo, até Moscou tem Tecnopolo, ok? Cidade global tá aqui, ó, Buenos Aires, São Paulo, Los Angeles, Cidade do México, né? Aqui, como é Jacarta, né? Que é muito em relação à econômica. Cairo, no Egito, é uma cidade global, né? Osaka, Tóquio, Seul. E aqui, cidade global, tá aqui, tá distribuído aqui, ok? Então vamos para o próximo. Beleza? Tá aí, gente. A gente encerra aqui essa aula, e uma aula de aproximadamente 1 hora, né? Tivemos 1 hora de aula. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Quero que vocês se dediquem, prestem atenção em tudo. Se tiver alguma dúvida, volta. Se tiver alguma dúvida, vai no livro. Se tiver alguma dúvida, pesquisa na internet. Vocês têm tudo na mão, gente. Ok? Então, eu agradeço a atenção, aí o carinho. E vamos continuar aí, né, gente? Quando não dá certo para a gente estar pessoalmente, nós vamos continuar na internet aqui no meu YouTube. Segue aí também, né? Se você quiser, segue meu YouTube. Não tem só aula, tem muita coisa aí, inclusive coisas divertidas que eu polo aqui, que eu posto aqui nesse canal. Então me segue aí, chama as pessoas para me seguir também aí, ok? Abraço, gente. Valeu, até a próxima.